Irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é a diaconisa Rosana, da Igreja Cidade Ocidental, pastoreada pelo pastor Amadeu Júnior. No capítulo anterior, o capítulo 10 de 1 Crônicas, nós vimos que a morte de Saul criou um vácuo de poder que somente Davi, ungido e preparado por Deus, poderia preencher. Hoje iremos estudar o capítulo 11 de 1 Crônicas. E o primeiro evento significativo neste capítulo envolve o surgimento de Davi como líder destemido e compassivo. Inicialmente, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e lhe disseram: somos sua própria carne e sangue. Este foi um reconhecimento da realeza legítima de Davi sobre todo Israel pelas tribos, mostrando unidade entre eles. Davi, em troca, demonstrou sua liderança ao fazer uma aliança com eles perante o Senhor. Sua nomeação como rei de Israel significa um novo período de forte liderança e solidariedade na nação. Dos versículos 1 ao 3, a ascensão de Davi ao trono é retratada como o cumprimento da promessa de Deus e do plano divino. Sua unção como rei sobre Israel incorpora uma predicação profética explicitamente mencionada na narrativa bíblica em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Nessa passagem, o endosso dos israelitas também ressalta a legitimidade de sua reivindicação à monarquia. Eles reconhecem que mesmo quando Saul era rei, foi Davi quem conduziu os israelitas à vitória e que, conforme Deus decretou, Davi era de fato o pastor deles. Essa sincronização da afirmação humana com a promessa divina atesta a soberania de Deus sobre os assuntos humanos e o desdobramento do seu plano predeterminado na história humana. Além disso, a aliança de Davi com o povo de Hebrom marca um marco significativo no governo teocrático de Israel. O relato bíblico disso é retratado como mais do que um pacto político, mas também um compromisso espiritual entre o rei, o povo e Deus. Ao fazerem um pacto com Davi, os israelitas se submetem aos seus cuidados protetores como seu pastor, reforçando o entendimento de que os reis de Israel servem não apenas como chefes políticos, mas também como líderes espirituais. A ascensão de Davi dá testemunho da grande narrativa da redenção de Deus, que abrange toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Davi como líder espiritual, apontando para o último rei, o pastor, Jesus Cristo. Tal compreensão nos permite interpretar a ascensão de Davi não apenas como um evento histórico, mas como parte da obra redentora de Deus na história. Dos versículos 4 ao versículo 9, relata a importante fase do cerco e conquista de Jerusalém liderada pelo rei Davi. Inegavelmente, esse evento não apenas mudou o cenário político, mas também provou ser um ponto de virada na história religiosa de Israel. As Escrituras ilustram Davi e todo Israel marcharam para Jerusalém, isto é, Jebus. Os jebuseus que moravam ali disseram a Davi: você não vai entrar aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Esse trecho destaca a dureza do cerco, pois os jebuseus, então habitantes, tinham uma formidável fortaleza no terreno. No entanto, a Escritura afirma claramente que Davi triunfou, assumindo assim o controle da fortaleza de Sião. As implicações políticas da conquista de Davi foram amplas e duradouras. Sob o governo de Davi, Jerusalém se transformou em um poderoso centro de influência religiosa, cultural e política na região. Do versículo 10 ao versículo 47 do capítulo 11, vai narrar os feitos poderosos dos guerreiros escolhidos por Davi,
retratando-os não apenas como soldados, mas como homens de força dada por Deus, guerreiros dedicados que buscavam honrar seu Deus e seu rei. Estes não eram meros combatentes, mas homens de oração com um senso agudo de chamado e propósito divinos. Sua extraordinária coragem e habilidade demonstraram que eles não estavam lutando com suas próprias forças, mas foram fortalecidos por Deus. O cronista fornece uma lista desses guerreiros, começando com 3 campeões, a saber, Jazobeão, Eleazar e Samar. Jazobeão, aclamado como chefe dos capitães, realizou um feito notável ao matar 300 homens em um único encontro, demonstrando imensa força e habilidade. Eleazar, outro homem poderoso, manteve-se firme em um campo de cevada contra os filisteus, mesmo quando o restante dos israelitas havia fugido. Sua defesa zelosa fez com que Deus desse a Israel uma grande vitória naquele dia. Por último, Samar também manteve sua posição sozinho, defendendo uma plantação de lentilhas e derrubando os filisteus. Deus novamente usou um homem dedicado para alcançar uma grande vitória. Esses relatos continuam a listar vários outros guerreiros sagrados, como com suas próprias forças, conquistas, notáveis atos de coragem. Há uma instância em que Benaia lutou e matou 2 campeões de Moabe, e em outra ocasião perseguiu um leão até uma cova em um dia de neve e o matou. Ele também confrontou um espetacular soldado egípcio e o dominou com sua própria lança. A narrativa também menciona Abissai, que abateu 300 inimigos, e Azael, conhecido por sua rapidez como corredor. Também tinha Jonathan, filho de Jagde, o Ararita, que matou o gigante filisteu, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Por isso, por meio da orientação e inspiração do Espírito Santo, esses heróis representavam a perseverança e a vitória de Deus sobre os inimigos de Israel. Cada um deles é um testemunho do extraordinário favor e proteção divino. Para concluirmos o capítulo 11, o capítulo nos fornece percepções profundas e revelações significativas sobre a vida dos guerreiros ungidos de Deus. Estimula os leitores a imitar os homens poderosos, seu valor, devoção e fidelidade ao seu rei Davi, que significa o Cristo. O capítulo desvenda a liderança exemplar de Davi, conforme retratado tanto em seu triunfo pessoal sobre Jerusalém, quanto em sua capacidade de tomar decisões, que foi fomentada por sua contínua confiança na providência divina de Deus. Assim como a fortaleza de Sião que Davi conquistou, nossos corações também podem ser fortalezas que precisam ser transformadas pelo tipificado Filho de Davi, Jesus Cristo. Este capítulo elucida o poder transformador do Espírito de Deus em redefinir o espírito humano e espelha o campo de batalha espiritual que muitas vezes contestamos. Faremos bem em lembrar que nossa importância no reino de Deus não emana necessariamente de nossas proezas físicas ou riquezas materiais, mas de nossa fortaleza espiritual e lealdade à autoridade de Deus. Assim como os valentes de Davi mostraram coragem e lealdade extraordinárias, também somos chamados para a mesma vida corajosa em nossa jornada cristã. Que este capítulo nos inspire a olhar mais profundamente na palavra de Deus e viver uma vida de fé inabalável, confiança e obediência a Ele, mesmo diante da adversidade. Ser como Davi e seus valentes guerreiros valorosos no avanço do reino de Deus. Amém?